Olá, gente, boa noite, que Deus nos abençoe aí nessa sexta-feira, né? Estou trazendo aqui mais um vídeo hoje, um vídeo aí para questionar, né? Um vídeo polêmico, e vamos aí ao vídeo, mas antes eu pedi você para tocar nesse coraçãozinho aqui, curtir, compartilhar e me seguir aí, principalmente aí, compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis e para que chegue a algum líder religioso. Então, qual é o tema do vídeo de hoje? Mulheres pastoras. Pode mulheres pastoras na igreja? Então vamos ver isso na Bíblia, se pode ou não pode. Lembrando que a Bíblia ela foi escrita numa sociedade judaica que é muito machista, até nos dias de hoje. Então lá no Oriente Médio há muitos países machistas, onde as mulheres são desprivilegiadas, onde as mulheres são jogadas para escanteio, elas são desproporcionadas a ter os seus direitos sociais, né? Então as mulheres, tem países lá que as mulheres não podem frequentar a escola, e se frequentar a escola, alguns países frequentar a escola, não pode lecionar, não pode dar aula. Tem mulheres analfabetas que não podem frequentar a escola. Alguns países lá no Oriente Médio. Então você entra na sala de aula e só vê meninos, porque as meninas não podem frequentar aulas, né? Então isso lá nos países do Oriente Médio. A Bíblia foi escrita lá, numa cultura, numa tradição muito diferente da ocidental. Onde é o Ocidente? Europa e aqui na América do Sul também. Então vamos aí para o vídeo de hoje, vamos dentro da Bíblia. Vamos começar aí pelo livro de 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, que diz assim, onde muitos se baseiam neste capítulo aqui, nestes versículos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. A lei! Isso aqui é uma carta, a lei de Moisés. Isso aqui é uma carta que foi escrita por Paulo aos Coríntios. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Ele era judeu, ele não era convertido. Então Paulo foi ensinado na lei judaica, né? Ele foi ensinado na lei judaica. Tanto que no livro de Romanos, Paulo fala, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é o beijo. Até também nos dias de hoje, lá homens se cumprimentam beijando um outro no rosto, né? Então vamos continuar no livro de 1 Timóteo, onde também há outro versículo em que muitas igrejas se baseiam nisso aqui para não ter mulheres pastoras. E é contra mulheres pastoras. Mulher ensinar na igreja, mulher falar, dar aula e etc. Então vamos aqui para o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 de 1 Timóteo diz assim: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que estejam em silêncio. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. Então, isso aqui é um machismo. Mas espera aí, vamos lá no livro de Levítico. Livro de Levítico, o que diz a lei de Moisés? Capítulo 20. Livro de Levítico, capítulo 20, olha bem o que diz a lei de Moisés. Versículo 10, começando pelo versículo 10, diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera, os dois morrerão. O adúltero e a adúltera. Versículo 11, do capítulo 20 do livro de Levítico. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos, ambos, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Os dois, né? Versículo 12, capítulo 20 do livro de Levítico. Versículo 12. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos, os dois, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, e o seu sangue é sobre eles. Então, está aqui que o adúltero e a adúltera
morrerão apedrejados, o homem e a mulher. Mas espera aí, vamos para o livro de João, capítulo 8. O livro de João, capítulo 8, é quando Jesus está escrevendo na terra. Aí traga uma mulher que foi pega em adultério. Olha bem o que ele diz aqui. João, capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras pela manhã. Se tornou para o templo, ele já está no templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinavam. Livro de João, capítulo 8, versículo 2. Agora vamos para o versículo 3. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Versículo 4. Pondo-a no meio, disseram-lhe. Presta bem atenção nisso aqui. Pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no seu próprio ato, adulterando. A mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Com quem? Com outra mulher, não. E na lei nos mandou Moisés, olha só, na lei nos mandou Moisés, está lá no livro de Levítico, que eu acabei de ler agora, na lei nos mandou Moisés, né? Está lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículos 10, 11 e 12. Agora eu estou lendo aqui, João, capítulo 8, quando os escribas e fariseus queriam pegar Jesus ali, né? Queriam armar uma armadilha para Jesus. E pondo no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, no próprio adultério. Adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as mulheres, certo? As tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Peraí, tá certo. As mulheres, né, foi apanhada de adultério, tem que ser apedrejada. Cadê o homem? Acabei de ler no livro de Levítico, né, que no capítulo 20, versículo 10, 11 e 12, que ambos seriam apedrejados e mortos. Mas só que os judeus fariseus, né, os escribas, trouxeram para Jesus só a mulher. Cadê o homem? Né? Então, tá aí mais uma discriminação, né, feminina contra a mulher. E até hoje existe isso aí. Em muitos países do Oriente Médio, as mulheres são desfavorecidas socialmente na lei judaica. Então, Paulo e Timóteo foram criados uma lei judaica. Infelizmente, eles botaram isso aqui, porque eles cresceram e foram orientados dentro da lei judaica. Jesus só foi revelada a graça para a gente depois da ressurreição de Jesus. Mas Jesus, antes de morrer, ele era judeu. Ele fez tudo o que os judeus faziam, né? Só não curava e ressuscitava mortos. Só não expulsava o demônio. Mas ele ensinou a fazer. Ele falou: ó, faça isso que vocês vão fazer a mesma coisa. Vai fazer coisas maiores do que eu. Então, se vocês disserem para esse monte que lance para o mar, o monte se lançará para o mar. Então, o que acontece? Pastoras pode na igreja? Pode sim. Né? Aqui no Oriente Médio, aqui no Ocidente, pode. O Ocidente é Europa, América do Sul. E alguns países da Ásia aceitam mulheres pastoras nas igrejas. Mas no Oriente Médio, não, porque são países machistas. Entenderam? Então, a mulher tem que ficar calada. E eles, levando em consideração que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura, dentro de uma tradição muito diferente da nossa de hoje em dia. E lá no Oriente Médio, no passado. Só que, infelizmente, eles botaram isso aqui. E outra coisa, Paulo está escrevendo uma carta. Até então, quando se diz as Escrituras é boa para ensinar, se refere ao Antigo Testamento. Porque então isso aqui era uma carta. Só no Concílio de Trento, né, quando fechou o Grande Canon, que se tornou as Escrituras. Então, quando fala as Escrituras é boa para corrigir, para ensinar, se refere os Antigos Testamentos. Não o Novo Testamento. Né? Porque até então, até um certo momento, eram cartas. Então, me segue aí, esse foi o vídeo de hoje, me segue aí para a parte 2, vou ficar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não vou poder postar esse vídeo aqui. Então, me segue para a parte 2, até a próxima, tá legal? Então, não esqueça que mulheres podem sim ser pastoras, amém? Um abraço para todos.